Histórias de Antigamente, Patrícia Euerbach. Esse livro, ele é simples, mas a simplicidade bonita que a gente quer encontrar na poesia. Porque há coisas que elas são perfeitas no que elas se propõem a fazer. A gente precisa ter essa sensibilidade e esse olhar em relação àquilo que a gente lê, às leituras que fazemos. Todo autor, ele nos propõe alguma coisa. Toda história nos propõe alguma coisa e quer nos convencer de alguma coisa. Porque quem conta uma história quer te convencer de alguma coisa. E muitas vezes a poesia, ela é simples. Foi para isso que ela se propôs a existir. O autor propôs colocar isso. E quando a gente consegue entender, a gente mergulha muito melhor numa história. Porque a gente fica com aquela ideia dos meus conceitos, as minhas ideias, tem que chocar a minha pessoa. Cara, ele é feita para ser o que é. Uma rosa, um girassol, ele não floresce pensando se ele vai ser bonito, se ele vai ser feio, qual é a função que ele tem, ele simplesmente acontece. E assim é a poesia, assim é aquilo que toca a vida da gente quando a gente tem o coração aberto para aprender. E esse livro aqui, né, Histórias de Antigamente, ele nos faz isso. Ele nos coloca dentro desse lugar. São livros, são histórias, né? Esse livro ele conta pequenas histórias como o próprio nome diz, né, de um passado. E isso é nostálgico. E ele também ensina. Ele é uma característica aí, infanto-juvenil, contando histórias do passado. Muitas coisas são hilárias, muitas coisas mexem com o nosso lado emotivo. Eu, quando vi essa capa, eu vi essa monareta aqui, essa bicicleta, né, que é uma monareta, tive uma dessa. Eu andei numa bicicleta dessa. Então percebe que até a arte da capa já coloca a gente numa num estágio, né? Em um local. Então, tudo que está aqui, o rádio, a TV, as coisas que essa capa apresenta, nós que somos aí 40 a mais, vivemos isso. E eu me propus a fazer uma leitura simples, abrir o coração e ter um momento de paz lendo esse livro. E foi isso que ele me proporcionou. Foi isso que esse livro me entregou. Esse momento, em muitos momentos, em muitos lugares hilários. Tem uma história aqui, fala sobre uma família que foi viajar, e aí eles estavam de carro, uma viagem muito longa, e tinha uma criança que não podia tomar leite de vaca. E aí eles colocaram uma cabra, uma cabrita, dentro do carro. Então você imagina uma família fazendo uma viagem longa com, com a cabra dentro do carro. E quando a criança precisava mamar, eles iam lá, tiravam o leite, e já quentinho, e dava para a criança mamar. Cara, isso seria possível hoje? Nós conseguiríamos imaginar isso hoje? Cara, claro que não, né? Não seria nem permitido pela lei e tal. Mas são histórias antigamente que aconteciam. E, e isso é muito gostoso de ouvir, de relembrar, de revisitar esse lugar. O saudosismo, eu sou uma pessoa saudosista, mas não porque eu fique achando que tudo no passado era melhor, mas é porque o saudosismo ele nos remete, ele é um lugar que, que a gente precisa visitar da nossa vida, de um tempo, para se reerguer, para entender nossas raízes, nossas bases, e aí seguir para frente. Eu sou o tipo de saudosista que entende que o mundo precisa caminhar, que que as coisas evoluem e a gente tem que evoluir junto. Mas não dá para esquecer esses momentos. Não dá para esquecer a alegria e proporcionar para as crianças essa vivência, que muitas vezes é simples. A gente quer entregar para uma criança a melhor internet, o melhor celular, as melhores qualidades, mas cara, e essa simplicidade do dia a dia? E essas coisas de gente pobre, como eu sou e fui, que eram divertidas, né, e faziam cultural da gente. Cara, essa reflexão me veio à mente o tempo todo enquanto eu estava lendo esse livro, porque são memórias que a gente ama viver. Porque não é só reviver, mas viver, porque elas estão passando dentro de nós. Esse rio da vida, né, ele sempre anda para frente, mas é muito legal a gente relembrar como foi mergulhar nessas águas, né, desse lugar. Então, olha para você ver como é que é a poesia. E não é um livro de poesias, é um livro de contos,
Mas eu acho que a poesia, o poético, ela tá na nossa vida. Ela tá dentro, o poético está dentro de nós. E é a gente que escolhe aonde encontrar essa poesia. Então, compartilhe com vocês esse livro e leiam para as crianças. É muito gostoso. Valeu, fã de arte.